Vou chamar aqui para conversar conosco, para falar sobre esse conflito, esse quarto dia de escalada, do conflito entre Israel e Irã. A gente vai conversar com Luísa Cerioli, especialista em Oriente Médio, pesquisadora na Universidade de Kassel, na Alemanha. Luísa, muito obrigada por falar conosco. Olha, nós conversamos agora há pouco com o porta-voz do exército israelense e ele nos disse o seguinte: que o objetivo é concluir o objetivo deles, que é acabar com a infraestrutura iraniana nuclear, E que enquanto esse objetivo não for atendido, concluído, eles não vão parar. E aí eu te pergunto, há vários mediadores no mundo tentando, de alguma maneira, um cessar-fogo, um novo acordo, etc. Mas o que eles estão alegando, é uma questão existencial do Estado de Israel. Então, eu gostaria, sob a sua perspectiva, qual que é o horizonte desse conflito de fato arrefecer? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Débora e Yuri. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, tentando responder a tua pergunta, primeiro com essa perspectiva do qual é o real objetivo de Israel, eu acho que está cada vez mais claro, inclusive com as entrevistas que o Netanyahu deu entre ontem e hoje, que o objetivo não é somente enfraquecer as capacidades nucleares iranianas, mas talvez provocar uma mudança de regime, ou um enfraquecimento, ou um colapso do regime iraniano, até por causa que os alvos não são somente alvos de capacidade militar, A gente tem visto nos últimos 2 dias um alvo focado em enfraquecer os bairros que são das forças revolucionárias, danos à estrutura de energia, infraestrutura, água, militar, transportes, operação aos mísseis balísticos também iranianos, Então, eu acho que essa questão do objetivo, a gente pode ainda deixar um pouco aberto, se o objetivo não é um pouco mais amplo. Até porque Israel sabe, eles são abertamente explícitos sobre isso, eles não têm a capacidade realmente para destruir toda a capacidade nuclear iraniana. Porque certas instalações, principalmente em Fordow e Natan, elas estão a mais de 500 metros embaixo da terra, embaixo de uma montanha. Então, precisa de uma capacidade balística de que os Estados Unidos somente têm, teoricamente, hoje em dia, Então, por exemplo, por mais que o Netanyahu hoje já disse que eles atingiram bastante, danificaram bastante as capacidades nucleares iranianas, a gente tem o Rafael Grossi, que é da Agência de Energia Atômica Nuclear, dizendo que os watchdogs da ONU continuam no Irã, e que os danos, principalmente em Natanz e Fordow, foram muito, muito superficiais, mas foram um dano maior sobre as energias. Voltando à pergunta, desculpa que eu dei uma enrolada para voltar sobre essa questão, mas acho que é importante pensar assim, agora, o grande objetivo é evitar um conflito total, buscar uma saída diplomática. A questão é quem teria a capacidade de fazer essa negociação, porque eu não vejo os Estados Unidos, a questão do Trump, a gente vê que ele está indo e voltando sobre como é que é a relação sobre os ataques, nos últimos 4 dias, como é que os Estados Unidos se comporta. A gente vê que o G7 agora, a reunião no Canadá, está totalmente voltada para essa discussão. Os países europeus querem negociar através, como uma mediação dos países do Golfo, principalmente a Omã, eu diria. A Omã já tem uma tradição de negociações diplomáticas com o Irã, isso é muito importante. Diplomacia com países do Oriente Médio geralmente tendem a ser muito devagar, tem sempre um espaço de confiança. E o Irã já se mostrou disponível de sim, negociações através do Golfo a gente tem interesse. Mas aí a minha questão, que acho que ainda está muito aberta, é que qualquer saída diplomática é existente desde que exista, vontade política. E a pergunta é quem são os líderes, quem são os negociadores que vão conseguir achar esse, digamos, mínimo múltiplo comum entre Israel e Irã, que faça com que eles considerem uma saída justa para os dois lados, Eu acho que isso é bastante complicado, mas a alternativa viável ainda seria os países vizinhos ali do Golfo Pérsico, muito mais plausível que uma negociação direta por Trump, por exemplo.